Olá a todos e a todas. É um prazer muito grande participar dessa organização que vocês estão fazendo, comemorando a educação brasileira através desses capítulos da educação brasileira que estão sendo montados. Eu agradeço o convite, agradeço a sua honraria e espero poder contribuir um pouco para isso. Eu sou cosmopolita, tenho origem armênia, nasci em Istambul, na Turquia, cresci no Brasil, cresci em São Paulo capital, fiz meu doutorado na Inglaterra e sou casado com uma Nicei. Portanto, eu consigo mesclar várias comunidades, várias nações, vários comportamentos. Eu sou filho único. Ao todo, eu tive, contando os meus primos, somente 5 primos diretos. Então, eu era uma criança bastante apegada aos meus pais, mas só que, novamente, de uma geração que podia brincar o dia todo na rua, ter amigos na rua, uma vivência com a sociedade muito, muito grande. É curioso que eu lembro, há 50, 55 anos atrás, São Paulo, capital, era muito comum, no fim da tarde, as pessoas, depois do jantar, colocarem cadeiras na rua, sentar e conversar com os vizinhos. Uma prática social, uma prática de vivência. Nós vivíamos na cidade. Era muito importante isso. A cidade era usufruída pelos seus moradores. Então, eu, apesar de ser filho único, nunca me senti isolado, solitário, porque eu tinha vários amigos no bairro, vários amigos no quarteirão. E como as escolas públicas ficavam em bairros, eu estudei na Lapa, depois estudei no Sumaré, os meus colegas eram vizinhos. Então, nós tínhamos também esse coleguismo, mas o relacionamento também mais fácil, porque éramos vizinhos, íamos a pé na casa do colega. Eu, logicamente, comecei a estudar, fiz toda a minha formação em São Paulo, na capital. Naquela época, você tinha o primário, o ginásio e o colegial. Eu tive a sorte, eu sou de uma geração em que a escola pública não era universal, era restrita, porém de muito boa qualidade. Então, eu, estudando o tempo todo na escola pública, eu tive condições de prestar o vestibular e entrar na Universidade de São Paulo. E essa escola pública tem uma visão, uma abordagem naquela época muito importante, que não era somente uma abordagem de informação, mas também de formação. Eu tinha aulas de assuntos que não eram os assuntos corriqueiros. Eu aprendi eletrônica numa época que era novidade, isso no ginásio. Eu tive aula de francês um ano no ginásio, eu tive um ano de filosofia. Portanto, não era somente uma formação geral, profissional, era uma formação de cidadania. Eu tenho muito orgulho de ter estudado numa escola pública nesse período. Nessas épocas, como eu estou falando, estou falando do período da década de 60, principalmente, os professores, eles tinham uma formação muito sólida também, e isso eles transmitiam nas salas de aula. Então, eu tive aulas excelentes no científico, de física, de química. Eu tinha aulas de matemática com um nível extremamente bom, e havia um relacionamento diferente. Certamente, os professores das escolas públicas da época não ganhavam bem, mas eram muito respeitados. Eu lembro que, quando você tinha algum evento no bairro, convidava-se o bispo da igreja, não havia uma dúvida. Naquela época, já tinham os administradores regionais, não com a mesma força que os subprefeitos, e convidavam o diretor da escola, o diretor do colégio, uma figura pública muito importante. Então,
E isso marcava. Então, eu tive professores, eu citei eletrônica, professores de inglês. Eu tive professor de português que era poeta. Então, eles tinham uma formação cultural muito forte e nos passavam isso. Nem história, eu lembro no equivalente ao ensino básico, nem história, eu estudei a imigração alemã em São Paulo, no século XIX. Fiz um trabalho sobre isso. Eu fui para a biblioteca municipal retirar livros, ler livros que eu não compreendia, porque é uma linguagem jamais complicada. O meu professor me orientava, eu fiz um trabalho sobre isso. Então, essa formação, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu fico muito preocupado com os jovens não terem essa oportunidade que eu tive e meus colegas tiveram na década de 60. Meu pai, eu sou de uma família de imigrantes, portanto, imigrantes que abandonaram onde nasceram para poder, por questões religiosas e questões de raça, né? Então, meu pai tinha formação superior, ele era biólogo, infelizmente, vindo ao Brasil e tendo que viver no Brasil, tendo que cuidar da família, ele não pôde seguir a profissão, ele acabou ficando comerciante, e a minha mãe era uma pessoa de nível médio completo, o que naquela época era bem raro entre as mulheres. Então, eu tinha meus pais bem educados, bem formados. Mas aí eu decidi, eu não sei dizer por quê, que era interessante eu seguir a carreira de engenheiro. É curioso porque não tinha nenhum engenheiro na família. Eu tinha um tio que era dentista. Eu tinha outros parentes mais longínquos que seguiam também as áreas de humanas, mas não tinha nenhum engenheiro na família. Por alguma razão, eu cismei com isso, e como eu era bom aluno na área de exatas, matemática, física, química, eles achavam que eu tinha vocação para engenheiro. Todo mundo achava, os professores achavam que tinha vocação para engenheiro. Naquela época, olha, era uma época com poucas opções. A maioria dos estudantes ou faziam direito, ou medicina, ou engenharia. Excepcionalmente, algum aluno ficava interessado em outros assuntos, e principalmente na área de humanas, em letras, filosofia, sociologia. Né? Nós tínhamos, eram poucos, eram raros colegas que faziam isso. E para mim, acho que foi isso, e foi uma decisão que eu não me arrependo. Eu confesso, quando eu entrei na Escola Politécnica, eu desconhecia muitas facetas da engenharia. Logicamente, eu tinha lido, eu tinha procurado me inteirar do que era a engenharia, mas você só começa a ficar consciente do que está acontecendo quando você está na faculdade. E é por isso que hoje, como há mais opções, é muito comum uma parcela significativa dos alunos mudarem de opção dentro da universidade. Às vezes até fora da universidade, eles fazem vestibular de novo e entram em outra carreira totalmente diferente da original. Mas no nosso tempo, as opções eram menores e eu me senti muito realizado nos primeiros anos da Escola Politécnica, e eu acabei abraçando a profissão com vontade e com muito prazer. Eu confesso que eu nunca imaginava ser docente. No terceiro ano, eu fui muito bem numa disciplina, de materiais de construção, e aí me propuseram para eu fazer a iniciação científica, que eu nem sabia o que era isso. Fiz iniciação científica em 74. 73, 74. Fim de 73, 74. E olha, modificou totalmente a minha perspectiva de vida. Falei, puxa, fazer pesquisa, estudar mais, desenvolver coisas, é o que eu estou me sentindo muito realizado. Eu me formei naquela época
não se tinha ainda na década de 70, não era muito comum, as carreiras profissionais se seguiam logo na profissão e não na academia, ou melhor, a academia era uma coisa complementar, mas aí me convidaram para ser aluno de pós-graduação, fazer mestrado. E eu aceitei. Naquela época, e era uma loucura, porque era uma época de crescimento violento da nossa economia, então os engenheiros eram caçados na faculdade para conseguir suprir. E eu confesso que eu entrei, mas aí teve uma coisa muito desagradável. O meu orientador, um homem jovem, com 50 e poucos anos, comecei o pós-graduação em março, em maio, meu orientador faleceu. Aí um outro professor assumiu, mas ele não era da área, assumiu uma orientação acadêmica, o que fazer, mas que eu teria que me virar sozinho. E esse de me virar sozinho foi muito interessante. Eu aprendi a estudar e resolver os problemas sem contar com um professor especializado no assunto. Eu era um orientador que mostrava os caminhos macros, mas não os micros. E aí teve uma outra coisa. Aumentou o número de docentes da Escola Politécnica, foi um ano atípico, e eu, já como aluno de mestrado, já estava com um cacife melhor que os outros candidatos. Eu virei professor da Escola Politécnica. Só que naquela época, nós não éramos tempos integrais. Eu era turno parcial, meio período. Então, eu tinha que me virar, conseguir trabalhar no outro meio período e arrumar para sobreviver, porque os salários eram baixíssimos para professores de meio período. Desculpe, eu era tempo parcial, 12 horas. Trabalhava formalmente 12 horas. Quer dizer, eu trabalhava 12 horas, mas dava dessas 12 horas umas 8 horas de aula, às vezes para turmas de 120 alunos, recém-formado. Aí eu tinha que concluir meu mestrado, eu tinha que trabalhar para poder ter um salário para sobrevivência, e eram anos muito, muito marcantes. Novamente, surgiu mais uma oportunidade. O chefe de departamento me encorajou a fazer. Na época, nós não tínhamos doutorado em construção civil no Brasil. Me encorajou a fazer o doutorado no exterior. Falou, faz. Só que, para mim, profissionalmente, seria uma loucura. Eu voltaria a não ter salário. As bolsas naquela época eram mínimas. Eu lembro que a bolsa que eu recebia da FAPESP mal dava para pagar o quarto que eu aluguei em Londres para morar. Era basicamente isso. Mas só que a FAPESP também pagava a Universidade de Londres. Isso é uma coisa importante. Aí, aceitei. Os meus colegas acharam que eu estava louco, estava rasgando, acabando com a minha carreira. Eu fiquei 3 anos e pouco no exterior. Quando eu voltei, olha, foi uma coisa muito interessante. Quando eu voltei, a empresa que eu trabalhava, meio período, já tinha falido. Aí, os meus colegas que estavam aqui, meus colegas de construtora, muitos desempregados. Era uma crise sem precedentes. Aí eu voltei, eu tive sorte de fazer o doutorado num lugar muito bom, eu fiquei 6 meses procurando o melhor local. Meu orientador é uma pessoa, ainda está vivo, é uma pessoa fantástica, me abriu o caminho, e aí voltei convicto que eu queria ser pesquisador, ponto final. Novamente não havia vagas de tempo integral, então tive que continuar com o tempo parcial, mas aí eu consegui, e a minha complementação, em vez de ser numa construtora, acabou sendo no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no IPT. Então, aí eu consegui ser pesquisador tempo integral. Eu voltei da Inglaterra, já com o título de doutor, em fins de 1982.
Eu fiz o doutorado num prazo muito curto, porque vocês devem lembrar o que eu falei, a minha bolsa era muito pequena, então, cada mês que eu ficava mais, eu tinha que arrancar dinheiro de algum lugar. Eu cheguei à conclusão que lá não ia fazer bico, eu tinha que estudar tempo integral, 7 dias por semana. Eu, excepcionalmente, tirava umas férias entre uma etapa e outra da pesquisa, fugia uma semana para tirar férias. Eu voltei sem conhecer o próprio Reino Unido. Mas, então, eu fiz o doutorado em 3 anos e pouco. E é um prazo muito curto quando se fala doutorado experimental. Eu sou professor de materiais de construção, então a minha pesquisa é experimental. Então, eu consegui fazer em pouco tempo. Eu voltei em 1982, no meio dessa crise, não conseguindo me ajeitar como tempo integral, ainda também não havia vagas na Universidade de São Paulo, então eu felizmente consegui entrar no IPT, mas já levando para o IPT alguns estudos que eu tinha acertado fora. Inclusive, em 85, 86, eu comecei uma pesquisa internacional dentro do IPT com o Canadá. No exterior, eu vou retornando um pouquinho, eu tive uma oportunidade de lidar realmente com um orientador muito bom mesmo, muito dedicado, e eu tive a oportunidade de abrir, inclusive, meu foco de pesquisa. Eu deixar claro que na engenharia, principalmente na engenharia civil, até a Segunda Guerra Mundial, nós éramos muito empíricos. A Segunda Guerra Mundial, que destruiu a Europa e destruiu o Japão e uma boa parte da China, quando acabou, teve, através do Plano Marshall, recursos financeiros para reconstruir a Europa, reconstruir o Japão. E aí que se deparou que nós não tínhamos condições de produção em massa para recuperar, não era somente residências, escolas, portos, estradas e tudo, toda a infraestrutura. E foi onde a engenharia civil teve um desenvolvimento muito violento. Década de 50, década de 60, década de 70. Era muito, muito rico. E eu tive a oportunidade de estar no fim da década de 70, começo da década de 80, bem no olho do furacão, onde as novidades estavam acontecendo, onde a pesquisa de ponta estava sendo feita. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu fui da linha de doutores novos, eu fui o primeiro do Brasil na área de materiais de construção. Então, eu consegui trazer essas informações, não somente na Escola Politécnica, mas como toda a comunidade, participando de eventos. Eu dei aulas como aulas e palestras na Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Catarina, Unicamp, Federal do Rio de Janeiro, Federal Fluminense, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Ceará, Federal de Pernambuco, Federal da Bahia. Então, eu tive essa oportunidade de interagir com meus colegas e mostrar a nova visão, as novas abordagens que se faziam no estudo e no desenvolvimento de materiais de construção civil no mundo. Então, isso para mim foi um fator muito importante. E com a pesquisa do IPT, com as pesquisas aplicadas, inclusive internacionais, como eu contei, com o Canadá, eu consegui orientar vários jovens, às vezes pessoas mais velhas do que eu, pesquisadores, e também tive a oportunidade de fazer a minha livre docência. Então, em 1990, eu acabei a minha livre docência, virei professor associado da Universidade de São Paulo, e foi quando houve a reforma da universidade, o novo regimento, de 88, 89, quando colocaram o tempo integral como o tipo, vamos dizer, como o usual da universidade. E aí eu fui contratado em 1990 como professor em dedicação exclusiva da universidade. E a partir daí eu continuei a minha carreira. As melhores universidades, nas melhores faculdades de engenharia, a maioria do seu corpo docente é tempo integral. Mas eu disse a maioria, não todos. Quer dizer, impor tempo integral em todas as áreas de engenharia, em todas as disciplinas de engenharia, não é a melhor maneira de garantir um bom curso de engenharia.
No entanto, para que o professor tempo integral esteja interligado com a realidade que está fazendo na engenharia, ele tem que ter uma capacidade de interagir com a indústria, de interagir com a sociedade. Então, em 88, 89, na Universidade de São Paulo, a nossa reforma regimental começou a permitir que o professor em RD e DP, professor em regime de dedicação integral ao ensino e à pesquisa, possa trabalhar junto com os governos, com as empresas, com as organizações não governamentais, em resumo, com a sociedade. E isto foi muito importante, porque hoje um professor de engenharia da Escola Politécnica da USP, se ele tem esse interrelacionamento muito forte, ele melhora o ensino, melhora as condições de pesquisa e oferece aos alunos essa oportunidade de lidar com coisas reais, porém, na sua mais moderna visão. Isso que é importante. Deixa eu citar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estudei no começo da década de 70, só que os meus professores, que não eram tempos integrais, eram pesquisadores. Então, eu aprendi, por exemplo, a calcular estruturas com método semi-probabilístico. Antes era com método determinístico. Isso se tornou norma internacional só na década de 80. Mas eu aprendi na década de 70. Porque os meus professores de estruturas, alguns deles de reputação internacional, eram grandes cientistas. Meu primeiro emprego foi de cálculo de estruturas. E eu fui contratado porque eu tinha esta visão. Eles queriam saber o que era essa visão, o que é esse método de cálculo semi-probabilístico e não determinístico ou empírico, como você queira. Então, é uma coisa muito curiosa. Meu primeiro emprego eu consegui por causa disso. E quando eu fui no exterior, quando eu fiquei em Londres, foi muito claro, eu tinha uma formação atualizada, moderna. O chefe do meu departamento lá de Londres conhecia o meu professor de geotecnia, era muito amigo do professor de geotecnia. Então, essas coisas são muito importantes. As universidades de pesquisa não são nem melhores nem piores que as universidades de ensino. É que as universidades de pesquisa oferecem um ensino no ambiente de pesquisa e o aluno, nesse ambiente, está acostumado a resolver problemas, a resolver coisas que ele não viu antes. É essa a grande diferença. Então, não é que ele ganhe mais no mercado ou ganhe menos. Ele é um profissional diferenciado, porque ele está acostumado a isso. E dessa forma, acho que é muito, muito gratificante quando você nota que esses jovens, eles têm, treinando dentro da universidade, eles têm realmente essa ambição de não ter medo da novidade, não ter receio de trabalhar numa coisa que não conhece ainda, não tem medo de enfrentar um desafio. Isso é muito importante. Quando a gente fala na universidade de pesquisa, realmente fica essa impressão, não, mas o professor se sente um pesquisador e não interage na sala de aula, não se dedica às aulas. Aí é uma coisa ao contrário. Os melhores nomes que se destacam na pesquisa são os docentes, geralmente os docentes que se destacam na graduação também. Porque eu, como pesquisador, eu preciso interagir, preciso ter
e atrair jovens talentosos. Então, para mim, a graduação é onde eu vou poder incentivar, entusiasmar os jovens que queiram seguir, estudar o que eu estou estudando. Então, o que se diz realmente, não, mas o professor está encastelado. Olha, ele pode ficar até encastelado, mas ele vai ser superado. Ele vai ser superado pelos seus colegas, porque nós estamos vivendo num mundo tão fantástico no século XXI que até as grandes écoles francesas estão se unindo com universidades, porque não dá mais para se formar só engenheiro de civil. Esse profissional tem que interagir com as outras áreas do conhecimento, não somente da área das exatas, mas com sociologia, com marketing, com psicologia. Como é que eu vou projetar um submarino se eu não estudar como as pessoas que vão ficar dentro do submarino vão se comportar? Então, eu preciso dos psicólogos. Então, cada vez mais, o conhecimento é interdisciplinar. E cada vez mais, o professor tem que interagir com a sociedade, e aí ele vai perceber que a sociedade exige coisas mais complexas do que simplesmente fazer uma coisa da sua especialidade. Então, há riscos? Mas eu acho que hoje está bem claro. Se você quer ser um professor de universidade que tenha reconhecimento, você tem que se dedicar à pesquisa, mas se dedicar principalmente a entusiasmar os seus alunos, a se atraírem pela sua área de trabalho e interagir com eles. Deixa eu voltar então um pouquinho. Como eu relatei, em 1990, consegui finalmente ser aceito em tempo integral, dedicação exclusiva à universidade. Então, aí eu achei, imediatamente concluí minha livre docência, e eu achei que aí ia continuar a minha vida de um professor universitário, interagindo com meus colegas no Brasil e no exterior, lutando pelas novidades. Eu tinha um bom relacionamento com os sindicatos patronais da área da construção civil. E aí, em 94, consegui participar de um concurso de professor titular, virei professor titular da universidade. E aí, eu achei que ia continuar fazendo esse trabalho. Novamente, acontece, em 98, um professor Massola, candidato a diretor da Escola Politécnica, propôs, naquela época as eleições eram separadas, propôs que ele saísse como candidato a diretor e eu, de uma outra área, saísse, não, as chapas não existiam, mas que eu saísse candidato a vice-diretor da escola. Eu também não estava imaginando ter uma carreira. Na USP, nós não temos a carreira em Y, como se tem em outras universidades europeias e norte-americanas. O meu salário, mesmo quando eu era reitor, era idêntico ao do professor titular, com um pequeno acréscimo que no fim praticamente era insignificante. É diferente, mesmo nas universidades europeias do continente, o reitor não ganha como professor titular, ganha como reitor. Existe uma carreira de reitor, carreira de pró-reitor e assim por diante. Não, aqui na USP e nas universidades brasileiras, nós somos professores. Então, eu achei que era interessante. Meus colegas falaram, não, mas você tem uma experiência externa muito grande, você trabalhou na indústria, trabalhou em várias empresas, vale a pena você assumir, tal, tal, tal. Eu aceitei, imaginando que vice-diretor era a pessoa que, quando o diretor estivesse ausente, ia responder, mas não, vice-diretor de uma instituição como a Escola Politécnica, que hoje só a Escola Politécnica é uma metade do Unicamp, então ela é muito grande. O vice-diretor você fica quase o tempo todo. Mas ainda eu conseguia dar aula, orientar, tudo tranquilo.
E, naturalmente, quando você é vice-diretor, vira diretor. Não é natural, mas é esperado que você se candidate. Aí também resolveram me, me eleger como diretor. Quando eu saí, acabou a direção, eu segui o conselho de um ex-diretor da Poli, me afastei um pouquinho da Poli para não atrapalhar o diretor que assumiu depois de mim. Eu fui diretor-presidente do IPT por 2 anos e depois, por quase 2 anos, fui o coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, é uma carreira que eu não esperava. O meu sonho era conseguir ficar tempo integral. Fiquei tempo integral, mas 8 anos depois já comecei a seguir uma carreira administrativa que, inclusive, me induziu depois até a ficar uns 4 anos de novo afastado da USP. Porém, deixar claro, quando eu era diretor-presidente do IPT e coordenador de Ciência e Tecnologia, eu conseguia dar aulas de graduação e pós-graduação e manter meus orientandos. Ainda eu tinha essa possibilidade. Ficando fora da Universidade de São Paulo, 2 anos no IPT como diretor-presidente, na verdade, eu fui o primeiro diretor-presidente. Antes, o IPT não tinha uma estrutura, era uma empresa sem uma estrutura formal de empresa. Quando eu entrei, era justamente para implantar essa gestão empresarial. Eu tinha um conselho de administração e então eu acabei sendo o primeiro diretor-presidente mesmo, não superintendente, mas diretor-presidente. E foi uma experiência muito rica, porque eu tinha um conselho de administração, eu nunca tinha lidado com um conselho de administração, e naquela época era um conselho de administração com empresários de grande renome, de grande experiência. Então, eu acabei tendo um coaching invejável. Eu tinha meia dúzia de empresários famosos que que no lado negativo ficavam me perturbando como diretor-presidente do IPT, mas, por outro lado, me ensinando a gestão administrativa com os princípios importantes. A gente estuda administração na faculdade e tal. Eu fiz cursos de pós-graduação na Faculdade de Economia e Administração, mas, na prática, as coisas são totalmente diferentes. Então, foi um aprendizado fantástico. E quando eu saí do IPT e fui para o governo, aí também uma faceta diferente. Era como conseguir adequar o que nós estudamos dentro de uma legislação pública. Por exemplo, como todos aqueles estudos que nós fizemos sobre parques tecnológicos, a USP participou, poderia se tornar um decreto para incentivar a implantação de parques tecnológicos no Estado de São Paulo. Então, foi uma faceta que eu entendi a dificuldade que tem a área pública, entendendo e tendo que traduzir o resultado de uma pesquisa numa aplicação prática. Isso, para mim, também foi um grande aprendizado. Porque não existe desenvolvimento sem ciência e tecnologia. Isso é um fato real. Qualquer país que queira se desenvolver precisa investir em ciência e em tecnologia. E no Estado de São Paulo, que tem universidades de ponta estaduais, federais e privadas, o Estado de São Paulo, que tem institutos de renome como o IPT, e outros institutos na área da alimentação e da saúde, por exemplo, o Estado tem todo o arcabouço para ser um Estado em que ofereça condições de desenvolvimento muito privilegiados e, principalmente, ofereça para as empresas condições de elas se desenvolverem. Então, na realidade, o Estado de São Paulo atrai muitas empresas que têm esse interesse. Logicamente,
outros estados oferecem isenções fiscais muito atraentes também para incentivar a localização, mas quando a empresa precisa de ciência e tecnologia, a primeira opção dela é sempre o estado de São Paulo. Isso é um fato que começou desde o século XIX. Felizmente, nós tínhamos líderes políticos, ou a aristocracia paulista, os grandes nomes públicos de estados de São Paulo tinham essa visão. Isso foi fundamental. A ideia de fazer escolas laicas no século XIX, escolas de formação de profissionais no fim do século XIX, começo do século XX, o Liceu de Artes e Ofícios, a Escola de Comércio, eram coisas muito ousadas. Abrir faculdades profissionais, perder uma revolução e criar uma universidade de pesquisa, trazendo pesquisadores do exterior, eram coisas muito arrojadas. Criar a FAPESP e assim por diante. Até agora, dar autonomia às universidades. As universidades estaduais paulistas são as únicas universidades públicas do Brasil que têm autonomia financeira. Então, isso tudo, o Estado de São Paulo investiu. Então, ser um coordenador de ciência e tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento era um privilégio, era apenas orientar o Estado a incentivar, por exemplo, os parques tecnológicos que eu citei, os parques tecnológicos que se adequavam ao modelo que a pesquisa tinha indicado para serem parques tecnológicos, recebiam um incentivo do governo, sejam eles públicos, sejam eles de origem privada. Não há nenhuma distinção. E assim por diante. Então, essa é a função do Estado, de utilizar isto que já existe, que em padrões internacionais. Eu tenho que... Não vamos ser modestos, vamos ser realistas. Padrões internacionais, o Estado de São Paulo tem uma formação, uma infraestrutura de ciência e tecnologia privilegiada, e com isso acaba beneficiando o país todo. Por exemplo, as grandes pesquisas da Amazônia hoje continuam sendo feitas em parceria com as instituições que estão nos 9 estados amazônicos, mas as instituições do Estado de São Paulo são parceiras, inclusive com recursos que a gente consegue através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agora tem um programa específico com 100 milhões de reais para pesquisas na área da Amazônia. Eu citei São Paulo, mas não posso esquecer que nós temos excelentes universidades federais, mesmo com a situação, às vezes, financeira mais complexa, continuam sendo excelentes. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, as universidades estaduais do Rio, que tiveram uma crise muito grande, mas que têm uma infraestrutura privilegiada, as federais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, alguns estados nordestinos, como Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, são estados privilegiados. Só que isso tudo acaba não sendo aproveitado adequadamente. Então, há uma necessidade dessa interação. Um ponto importante das universidades é, sem dúvida, a autonomia. Eu não tenho dúvida que o Ministério da Educação tem que dar autonomia financeira. Hoje, o Ministério da Educação paga os salários e dá um custeio que tem que ser discutido entre o reitor e a Secretaria de Assuntos Universitários, né? Isso é péssimo. Se nós não tivermos uma autonomia financeira que possa ser feito um planejamento a médio e longo prazo, não dá para uma universidade no século XXI ser de ponta. Eu quero chamar a atenção que a autonomia financeira aumenta muito a responsabilidade dos reitores. Porque agora não tem mais uma mesada que algum pai ou padrinho vai dar. Você tem o recurso, você tem que se virar com esse recurso. Em momentos de crise, teve antecessor meu que teve que pegar empréstimo bancário para honrar os salários. E eu como vice-reitor na gestão anterior,
eu sobrevivi, junto com o reitor, a uma crise muito grave da universidade, e como éramos autônomos, conseguimos tomar decisões específicas, por exemplo, a demissão voluntária e assim por diante, e colocamos a universidade nos eixos. Eu tenho orgulho de dizer que a Universidade de São Paulo passou por crises muito sérias, crise financeira muito séria, e graças à autonomia se recuperou. A autonomia é uma coisa muito, muito importante. Mas, além disto, há um esforço para a inovação, isto é, para a junção do conhecimento que se desenvolve nas universidades e nos institutos de pesquisa com o setor produtivo, é uma coisa também muito importante. Nós temos uma legislação muito moderna, porém a insegurança jurídica é um grande entrave que nós temos. Cita-se muito a questão de interação indústria e universidade, mas o exemplo da Federal do Rio de Janeiro é primordial. O que a Universidade Federal do Rio de Janeiro faz de interação com o setor produtivo é marcante. É marcante. Então, já temos exemplos muito positivos. Aliás, o exemplo pioneiro foi do Rio de Janeiro. Depois da minha experiência na Secretaria de Desenvolvimento como coordenador de Ciência e Tecnologia, estava havendo uma mudança de reitores, e o novo reitor me convidou para ser o pró-reitor de pós-graduação da universidade. Mais uma vez, era uma mudança radical da minha carreira, porque já como pró-reitor, a demanda de gestão é total. A Universidade de São Paulo hoje é o maior, na época que era pró-reitor, a Universidade de São Paulo era o maior centro de pós-graduação, estricto sensu, do mundo. Nós temos cerca de 30 mil alunos fazendo mestrado e doutorado em pesquisa. Não é mestrado, o antigo master, essas coisas que você faz com disciplinas. Em pesquisa. Mestrado lato sensu, quer dizer, pós-graduação lato sensu, nós temos 90 mil, 100 mil alunos fazendo, mas temos 30 mil alunos. E quando eu fui pró-reitor, eu fui até, em alguns setores criticados, eu falei, não, chega de aumentar, vamos aumentar o tamanho, vamos ter que manter a qualidade, que é a coisa mais importante. E como pró-reitor, eu acho que foi um período também importante aí para conhecer a universidade, que é enorme. Como universidade pública, nós temos quase 100 mil alunos, tirando 100 mil outros alunos que fazem educação continuada. Na época, tínhamos 18 mil funcionários não docentes e 6 mil docentes. Então, a universidade era uma coisa importante. Para mim, foi muito interessante, como pró-reitor, visitar cada uma das unidades da USP e contribuir e colaborar para que a pós-graduação fosse cada vez mais desenvolvida. Foi na minha gestão como pró-reitor que nós conseguimos regulamentar o mestrado profissional, e hoje nós temos quase 20 programas de mestrado profissional dentro da Universidade de São Paulo. Então, foi essa grande experiência. Aí, como pró-reitor, aí já era chapa, reitor e vice-reitor. Os pró-reitores resolveram, junto com pró-reitores, resolveram montar uma chapa, e aí eu acabei sendo sugerido ser vice-reitor. Mais uma tarefa, porque o vice-reitor acabou, como nós estamos numa crise violenta financeira da universidade, o vice-reitor acabou sendo o gestor administrativo da universidade. Aí eu tive 4 anos de trabalho pesado administrativo, e onde eu já não podia mais dar aula de graduação, porque graduação você não consegue mudar a aula
o aluno não tem vaga no seu calendário, não dá para você jogar a aula para trás, tem que ser, alguém vai ter que te substituir. É horrível uma turma de alunos, cada semana aparece um professor diferente. Mas como pró-reitor, como vice-reitor, a minha experiência de gestão também foi fantástica. Felizmente, a minha experiência no IPT, em que eu tinha um coaching fantástico, com 6 experts de gestão empresarial me ajudando, meia dúzia eu também consegui, com a colaboração de colegas, trabalhar para recuperar a crise financeira da universidade. E aí, vice-reitor também é natural virar reitor. Vira reitor, aí não tem tempo para nada. Aí eu parei de dar pós-graduação também. Então, eu estou com saudades de sala de aula há 4 anos. Quando a gente fala em crise, geralmente é uma somatória, lamentavelmente sinérgica, de vários fatores. O reitor anterior tinha planejado uma revisão de carreira, principalmente dos funcionários, não dos docentes, que necessitava de muitos recursos. Isso coincidiu com a redução do ICMS, da arrecadação de ICMS no estado de São Paulo. A Universidade de São Paulo recebe uma porcentagem do ICMS do governo do estado. Por isso que nós somos autônomos, a gente vive em função não de benesses, mas de um valor fixo. Então, essa somatória foi terrível. Então, o que nós fizemos? Fomos tomar medidas drásticas, primeiro de paralisação total das obras não imprescindíveis, que não fossem de manutenção, a sugestão de fazer uma demissão voluntária, um programa de demissão voluntária, que foi um sucesso. Nós conseguimos, em 2 turnos, 4.000 funcionários se demitiram. Programas de otimização dos recursos, isso tudo através de maior ênfase na informatização da universidade. Isso foi também muito importante, inclusive na crise que nós tivemos sanitária agora recente. A USP estava totalmente informatizada. Só que nós percebemos que isso, o reitor e eu, como vice-reitor, percebemos que isso não era suficiente. Nós tínhamos que tomar medidas de prevenção de futuras crises. Então, não foi só debelar a crise, mas de preparar a universidade para não ter futuras crises. Isso foi feito através da criação de uma rede de proteção, em que você tinha, por exemplo, as grandes despesas tinham que ser discutidas no Conselho Universitário. Portanto, o reitor não perdia mais a decisão monocrática de tomar e decidir essas coisas. Nós criamos que o pessoal brinca que é uma legislação similar do governo federal, em que existem regras de teto de gastos, essas coisas todas, mas, na verdade, nós chamamos de sustentabilidade da universidade. Isso foi aprovado pelo Conselho Universitário, em que o reitor tem parâmetros que, quando ele ultrapassar, ele tem que parar e retornar. Então, por exemplo, o valor, o gasto com recursos humanos, lembrando que os aposentados, docentes aposentados, nós pagamos a nossa autonomia, esse é o custo da nossa autonomia, não pode ultrapassar 80%. Acima de 85% tem que ter medidas mais duras. Então, existe todo um controle que imposto ao reitor.
no último ano do seu mandato, principalmente nos últimos 6 meses, tem limitações. Então, na hora que acabou a pandemia, eu não consegui aplicar nada, porque era o fim do meu mandato, eu não tinha essa autonomia. E também um sistema de acompanhamento da gestão, não ligada à própria gestão, porque logicamente nós temos auditores, essas coisas que a gestão tem, mas de externa, que responde para o Conselho Universitário. Então, nós criamos então, todo esse esquema que já ficou valendo na gestão anterior, e na minha gestão, e agora na gestão que está sendo atual, que evita ou minimiza o risco de termos futuros problemas financeiros, crises financeiras. Quando acabou essa gestão, eu me candidatei a reitor, e eu acabei ganhando, a minha chapa acabou ganhando, eu com o professor Hernandes, que é do Instituto de Física de São Carlos. O reitor anterior, meu antecessor, o Zago, falou: puxa, mano, eu estou te invejando. Ficamos 4 anos brigando numa crise sem precedentes e agora você vai receber a universidade com a crise resolvida. Só que as coisas são muito dinâmicas e muito imprevisíveis. No primeiro ano ainda tinha o resquício da crise, mas já era controlado, nós já sabíamos, já estava tudo equacionado, tranquilo. No segundo ano, inventaram uma CPI para analisar e verificar as universidades estaduais paulistas, as 3 universidades. Bem, a USP e as outras, Unicamp e Unesp, nós não tínhamos nada a temer. Só que a exigência, a demanda de informações da CPI eram absurdas. Absurdas porque não se conseguia entender, acho que os membros da CPI não conseguiam entender que uma universidade com 100 mil alunos regulares não dá para se pedir, com 15 mil disciplinas sendo oferecidas, não dá para se pedir a relação dessas coisas assim como se fosse de um dia para o outro. Nós acabamos oferecendo, passando uma informação absurda, volumes incalculáveis de informação. Portanto, a gestão da universidade parou para atender as demandas da CPI. Felizmente, a CPI foi concluída, foi possível, logicamente não tinha nada que dar, mas felizmente no relatório final não atacaram a nossa autonomia, porque o grande medo dos 3 reitores da época era que essa CPI, porque nossa autonomia é um decreto assinado pelo governador e que está sendo mantida pela Assembleia. Se a Assembleia quiser tirar a autonomia, tira amanhã. Nosso grande receio era a questão da autonomia. E, felizmente, deu tudo encerrado. Mas isto, do meu ponto de vista, nos ensinou que os nossos deputados estaduais desconhecem o que é a universidade pública estadual no nosso estado. E provavelmente nos demais estados também deve ser coisa similar. Então, nós começamos a fazer um trabalho de divulgação das 3 universidades estaduais paulistas na Assembleia, com exposições, com ações, levamos um caminhão com insights mostrando que a gente faz no próprio estacionamento da Assembleia, porque eles, de fato, desconheciam o que nós estávamos fazendo. E agora, inclusive, vamos ser sinceros, no século XXI, todas as universidades de pesquisa, no mundo todo, quando você tem reuniões de reitores, a preocupação é a sociedade saber o que nós estamos fazendo. Porque a universidade de pesquisa é cara, comparado com uma universidade de ensino. Então, a sociedade tem que saber o que está investido. Inclusive, aliás, há uma distorção, quando o pessoal fala das universidades privadas norte-americanas, elas vivem à custa dos recursos do governo federal norte-americano. Citam o MIT, tem anos que o MIT, 85% do seu orçamento
vem do governo federal. Então, as pessoas, mesmo as universidades que têm uma gestão privada, recebem muitos recursos. E aí a sociedade quer saber o que vocês estão fazendo com esse dinheiro. Então, nós precisamos divulgar. E nos últimos 2 anos, quando finalmente a gente estava respirando, chegou a pandemia. E a pandemia foi um exercício complicado, mas muito interessante. Primeiro, que em meados de dia 17 de março de 2020, tomei uma decisão de parar as aulas presenciais e logo na semana seguinte as atividades presenciais. Em 15 dias, 92% das disciplinas teóricas já estavam sendo oferecidas através de maneira remota. Como nós estávamos com uma infraestrutura de informática muito bem estruturada, foi possível implantar, treinar os nossos docentes que não estão acostumados com isso, para oferecer essas disciplinas. Isso, para mim, foi uma coisa fantástica. Eu cumprimentei o pró-reitor, cumprimentei os docentes, porque é uma dedicação. Primeiro, que o docente que não está acostumado com a parte de informática, para a minha disciplina, nós usamos Moodle há 20 anos. Mas professores de áreas que nunca usaram a informática, dar aulas remotamente, é uma dedicação, é um desgaste muito grande. E para o aluno também. Para o aluno que está acostumado com a aula presencial, receber tudo sob a forma remota e, inclusive, adaptada. Não é uma aula virtual, preparada pela universidade virtual, que tem toda uma prática. Não, é uma aula virtual preparada por um professor que talvez nem soubesse como se faz isso. Então, foi uma dedicação dos alunos. A universidade, logicamente, comprou modems, comprou chips, porque tinha vários alunos, mas um número pequeno dos graduação e pós-graduação, na época tínhamos 90 e poucos mil alunos, nós precisamos de 2 mil, 3 mil apoio desses. Os próprios alunos se ajudaram mutuamente, e essa foi uma coisa muito marcante. Outra coisa foi a pesquisa. Na crise, nós tivemos laboratórios que trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso envolve professores, funcionários não docentes, alunos de pós-graduação, alunos de graduação e pós-doutores. Então, isso é uma outra coisa, e esses resultados acabaram mostrando a importância, às vezes, da divulgação generalizada, open access. Porque fazia-se um estudo, testes durante o dia aqui, publicava-se à noite os resultados, alguém do Japão, da China, lia os resultados, respondia que estava achando esquisito ou estava achando correto, mandava os resultados deles, aí redefinia-se aqui. Então, foi uma coisa, e o pessoal não avalia o que houve de desgaste. Nós começamos a testar centenas de substâncias como remédio. Isso também essa é uma linha também. E se testava, chegava na segunda etapa, chegava na terceira, morria. Foi testado só aqui no Brasil, acho que uma dezena de vacinas. Não só na USP, estou falando. Isso é trabalho conjunto com as universidades de todo o país e do exterior. Então, essas coisas foram feitas e fora da área da saúde, a área de engenharia também trabalhou. Nós desenvolvemos produtos, almofadas para a postura que o doente tem que ficar, rodos antibacterianos, respiradores. Muitos deles já em 6 meses entraram em produção industrial por grandes empresas. Então, foi uma coisa maravilhosa. E na área de extensão, surpreendente.
A universidade foi considerada como uma fonte confiável de informação. Então, nossos professores participaram muito da divulgação. O jornal da USP teve o número de consulentes triplicou, quadruplicou. E nas atividades culturais, a nossa orquestra sinfônica nunca teve tantos ouvintes como teve durante a crise. Os museus fizeram exposições virtuais, dezenas delas. Então, foi uma atividade muito intensa. E também uma coisa que eu fiquei muito agradecido. No meio da crise, na época nós já estávamos com 13 mil funcionários, teve semanas que nós tínhamos 4 mil funcionários indo aos campi. Não estou dizendo que ficou a semana toda, mas indo aos campi porque para poder pegar alguma coisa e continuar. A administração não parou. Nós continuamos comprando coisas, nós continuamos fazendo licitações, nós continuamos garantindo a informática, a segurança, a limpeza. Isso tudo no meio da crise. Então, deu uma satisfação. Por outro lado, a frustração, porque nós não pudemos fazer nada. Ainda teve uma legislação que nos proibia de reajustes, de contratações. Então, tivemos uma dificuldade. Você se sente frustrado de não poder fazer, mas, por outro lado, você se sente honrado de participar de uma instituição que, no meio da crise, continuou sendo muito dinâmica. Então, é muito gratificante. A opção de não parar a universidade, manter as atividades com toda a segurança, foi uma opção que todas as universidades de ponta tomaram por uma razão muito simples. A universidade ela não poderia cruzar os braços no momento em que a sociedade mais necessitava da universidade. Desde coisas simples, por exemplo, a questão dos testes, em vários municípios, nós éramos os únicos a testar. Então, era imprescindível. Teve diretor de unidade que teve que entrar no laboratório para fazer os testes, porque tinha que trabalhar todo mundo. É um esforço conjunto. E a universidade falou que quis mostrar, as universidades de ponta se mostraram, sim, nós fazemos parte da solução dos problemas da sociedade. E esse foi o mote. E foi curioso que nós não tínhamos nem combinado. Já em abril, nas reuniões internacionais, porque aí começou a fazer reuniões atrás de reuniões, foi curioso que todas as universidades tomaram ciência. Inclusive, teve uma universidade no exterior que esvaziou, já que estava esvaziada as residências, transformou em hospital. Nós não esvaziamos as nossas residências porque nós não sabíamos, os alunos não tinham onde ir. Então, nós não podíamos expulsar o aluno numa situação dessas. Então, as nossas residências diminuíram, os alunos, muitos voltaram, mas uma boa parte ficou. Então, nós temos até que providenciar marmitas, porque os restaurantes estavam fechados, marmitas para os nossos alunos. E a pandemia, eu diria que acelerou, foi um catalisador das mudanças da universidade. Então, em 2023, não vai ser igual a 2019. E é isso que o meu sucessor está trabalhando arduamente. Primeiro, que tanto os alunos como os docentes aprenderam a usar ferramentas muito robustas que melhoram, dinamizam e transformam as aulas mais produtivas. Nós não vamos jogar fora isso. Lógico, mas no começo eu frisei que a universidade de pesquisa é onde nós oferecemos o ensino no ambiente de pesquisa. Então, a presença física do aluno é imprescindível, a presença física do professor é imprescindível. Mas as aulas podem ser mais dinâmicas. Podemos deixar as aulas presenciais para que o professor e o aluno discutam, façam debates, ou se tire dúvidas, e não o professor
transmitindo a informação para o aluno durante a aula. Essa é uma coisa que vai ser marcante. Na pós-graduação, com a possibilidade de se usar bancas remotas, aumentou muito o número de participantes do exterior. Aí a defesa tem que ser feita em inglês, ou mesmo do Brasil, porque uma coisa é você participar de uma defesa de 3, 4 horas aqui em São Paulo, remotamente, e outra coisa é pegar um avião na Bélgica, vir para São Paulo, aí como você vai participar de uma defesa, aí você dá uma palestra no dia seguinte, não sei o quê, você perde 3, 4 dias ou uma semana. Então, é muito mais fácil você conseguir um professor de renome que possa ficar se dedicando 3 ou 4 horas numa defesa do que ele ter que passar uma semana com a gente aqui. Então, isso também modificou a pós-graduação. Mais do que nunca, os alunos perceberam que eles são internacionais. Na pesquisa, eu citei essa questão de Open Access, nós temos, como gestores, garantir que aquela ideia de concorrência alimentada pelos rankings, alimentada pelas brigas por recursos das agências, sejam transformadas em colaboração. Nós temos que acelerar isso. E as equipes se tornaram multidisciplinares por necessidade. Eu citei a questão dos ventiladores. O ventilador foi importante o pessoal da veterinária fazer os testes iniciais. Nós íamos fazer os testes iniciais com os pacientes já muito debilitados. Foi importante o pessoal de design trabalhar também. Então, tenha médicos, engenheiros de várias áreas, matemáticos, físicos, químicos, pessoal de computação, veterinários, administradores de pesquisa, advogados. O pessoal da Faculdade de Direito lá em São Francisco ajudou para criar todo um arcabouço jurídico, porque nós mandamos os ventiladores para todo o Brasil com o apoio da Marinha. Então, o ventilador estava em Recife, Manaus. E como é que nós vamos garantir isso? Tem que ter todo um arcabouço jurídico. Então, essas coisas todas também na pesquisa nos ensinaram. E na atividade de extensão, nós não podemos deixar... Por exemplo, não adianta os museus da USP ficarem agora só presenciais. Nós nos preparamos para a parte virtual, então nós temos que explorar o máximo o nosso acervo, explorar o máximo a nossa competência de atividades culturais, explorar o máximo a nossa capacidade de oferecer à sociedade o que nós temos de melhor. Então, certamente, a pandemia, a gente nunca pode dizer que a pandemia tem alguma coisa boa, mas a pandemia acelerou a integração das universidades de pesquisa com a sociedade. Isso com certeza. E nós não podemos voltar atrás. Esse é o nosso desafio. Agora, para complementar e concluir, eu vou ser repetitivo, mas não existe melhoria da qualidade de vida da sociedade, não existe desenvolvimento de um país sem educação. Os exemplos que as pessoas citam esquecem de ver por trás o que existe. Quando cita-se Coreia do Sul, eu visitei Seul, no Museu da Guerra, tem um quadro inicial que mostra Seul totalmente destruída. Mas o que me chamou a atenção, que tinha um telhado meio capenga, e embaixo do telhado tem umas 20 crianças e um professor com um quadro negro pequenininho dando aula. Isto com a cidade destruída. Quando se citam Israel, na Guerra da Independência, com o povo passando fome, Ben-Gurion duplicou o tamanho do Technion. Technion é
universidade tecnológica deles. Duplicou, porque ele falou, nós precisamos urgentemente mais engenheiros. Então, precisamos duplicar, porque a gente não consegue acabar a guerra tal sem ter mais engenheiros. Duplicou o campus da Universidade Hebraica de Jerusalém, porque tinha medo que a universidade, que o campus estava muito no centro histórico, que podia ser a qualquer momento fechado. Fechando o campus da Universidade Hebraica de Jerusalém, no meio da guerra, eles não conseguiam formar pessoas para enfrentar a guerra. Então, quando a gente fala desses países que se desenvolveram, não é segredo. Eles investiram e continuam investindo em ensino, em educação. Educação desde a pré-escola até a pós-graduação. E isso tem que ficar claro. Não precisa falar. Todos os exemplos são assim. A África do Sul, no seu desenvolvimento, foi com investimento pesado. O Mandela, quando assumiu, investiu pesadamente, aumentou o número de universidades. China, mesma coisa, mas China, você vai lá, abriram mais de 200 universidades, é uma coisa absurda que eles fazem. Mas, por favor, não são só universidades de pesquisa, é universidade. De ensino é muito importante. Aliás, eu, na minha opinião, acho que a nossa Constituição é exagerada, quando obriga todas as universidades a serem de pesquisa. No exterior, nem 10% das universidades são de pesquisa. 90%, mais que 90%, são de ensino. Porque nós precisamos de bons profissionais, não apenas pessoas que vão desenvolver mais coisas. E, então, nós conseguimos universalizar o ensino básico e o ensino médio, mais ou menos. Mas nós não pudemos manter a qualidade que eu tive a oportunidade de ter na década de 60. Eu espero que o nosso ensino fundamental e o ensino médio tenham a qualidade que a minha geração teve para as gerações futuras. Na hora que nós tivermos ensino fundamental de qualidade, ensino médio de qualidade, esses alunos chegando à universidade vão garantir a universidade de qualidade. E mais ainda, nem vão mais precisar de cotas, porque se nós estamos oferecendo ensino de qualidade. E em todos os países que eu vejo ditos desenvolvidos, são países que dão oportunidade para todo aquele menino ou menina que tem vocação para estudar, que quer estudar, tenha o melhor ensino possível. Então, essa oportunidade, essa é fundamental. Nós temos que manter cotas no Brasil, porque nós cerceamos as oportunidades dos meninos e meninas quando ainda estão no ensino fundamental. Então, nós temos que fazer isso sem dúvida. Precisamos manter as cotas, porque esses jovens talentosos têm que ter oportunidades. Mas, se nós pudermos oferecer um ensino de qualidade para quem tem vocação, quem tem ambição, quem quiser, não podemos obrigar, mas quem quiser, vai ser muito bom. O Brasil vai mudar de patamar, não tenha dúvida.